Ora, veja se não estamos de volta aqui com o quarto episódio dessa leitura conjunta que a gente está fazendo do Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Sagan. Essa é a quarta parte, o quarto episódio, onde a gente aborda os capítulos 10, 11 e 12 do livro. E é isso, eu demorei um pouco aqui para postar esse. Pode rir, mas não desacredita não. No nosso ritmo aqui, no meu ritmo, melhor dizendo, vou continuar com as postagens da melhor maneira, mas adianto para vocês que eu estou elaborando estratégias mentais, formas de fazer acontecer para que não demore tanto assim para eu postar os episódios, e pensando também em novas formas, novos formatos aqui para abordar outras leituras, outras coisas que de repente sejam até mais práticos e que a gente consiga ter mais postagem, por aqui, a gente continuar seguindo nessa troca de ideia e de reflexões bem legais que esse formato aqui está me permitindo fazer. Mas sem mais delongas, vamos seguir aqui pro episódio, abordar esses mais 3 capítulos do livro. Esse aqui é um episódio muito especial. Ele é um episódio que traz um conceito muito famoso que o Carl Sagan sempre explorou nas suas abordagens, que é uma anedota conhecida dele chamada O Dragão em Minha Garagem. Só que eu fiz uma pequena adaptação para essa anedota, uma anedota fictícia do Carl Sagan, mas ainda assim eu fiz uma pequena adaptação para a gente poder deixá-la mais atual, mais interessante e mais apimentada, digamos assim, para os dias de hoje, Então, em vez de falar do dragão na minha garagem, hoje eu vou falar sobre um morto que foi ressuscitado pelo Pablo Marçal na minha garagem. Se liga só. Bom, uma das coisas mais interessantes dessa anedota do Carl Sagan, essa analogia que ele faz do dragão na garagem, que eu vou trazer para esse formato diferente hoje, o grande lance dela é que é uma analogia que consegue ilustrar a maioria dos conceitos que a gente abordou até aqui no livro, que a gente viu que o Carl Sagan apresentou quando ele vai falar sobre credulidade, Os conceitos de viés de confirmação, evidências anedóticas, falácias argumentativas, que a gente vai explorar mais aqui nesse episódio também, e alucinações, enfim, outras coisas que a gente vai ver como que influenciam, como é que elas são, como é que elas acontecem na prática, sendo ilustradas por essa anedota. Ele traz também um disclaimer legal, que é uma frase da E.M. Butler, que é uma autora que fez um livro chamado The Myth of the Magus, de 1948, e ela fala uma coisa que já é o que vai ambientar um pouco o que vai ser abordado nesse episódio, que é o seguinte, abre aspas: a mágica, devemos lembrar, é uma arte que requer a colaboração entre o artista e o público, fecha aspas. Ou seja, a mágica no sentido de ilusionismo, de truques, de mágica, ela é uma coisa que só vai acontecer porque existe uma colaboração do público e do artista que está ali fazendo ela. E não é diferente isso quando a gente fala de pseudociências, de esoterismo e de charlatanismo, existe uma cooperação do público que é cooptado por essas pessoas, da mesma forma que num truque de mágicas. A única diferença é que no caso do charlatanismo, do esoterismo e dessas outras coisas, as pessoas normalmente realmente acreditam naquilo que elas estão presenciando ou ouvindo, Enfim, vamos para o que interessa aqui para esse episódio render. Imagina o seguinte, a seguinte situação. Eu tenho um amigo e esse amigo me disse que ele, teve aí drives mentais instalados depois que ele foi nas palestras do Pablo Marçal e ele conseguiu presenciar coisas incríveis que ele não era capaz de acreditar que pudessem acontecer antes dele ter essa experiência, E aí, cara, aconteceu o improvável, Ele disse que na garagem dele o Pablo Marçal ressuscitou uma pessoa que havia morrido ali, Ele tinha
Esse meu amigo tinha um outro amigo que estava trabalhando ali na garagem, né? Alguma coisa no carro dele lá e tudo. E acabou morrendo atingido por uma peça do carro. Ali foi, enfim, uma fatalidade, um acidente que aconteceu, um acidente doméstico na garagem, né? Dessa pessoa que morava na mesma casa que esse meu amigo, né? E aí, o que aconteceu é que agora esse meu amigo está dizendo que a pessoa que morreu na garagem ressuscitou. Foi ressuscitada pelo Pablo Marçal. E aí eu fiquei, caraca, bicho. Agora você me pegou desprevenido, hein? O Pablo Marçal é o bichão mesmo, mano. O bicho conseguiu ressuscitar uma pessoa. Como é que é isso aí? Vamos lá, vamos. Eu quero ver esse cara. Vamos ver o cara que foi ressuscitado, né? Eu preciso muito ver isso. Eu preciso, inclusive, documentar. Eu preciso mandar isso pra imprensa, né? Todo mundo precisa saber disso. E aí o cara, esse meu amigo vai lá e fala que, infelizmente, eu não vou conseguir ver ele porque, apesar dele ter sido ressuscitado, ele é invisível. Aí eu, putz, cara, não, beleza, não, tudo bem. Mas se você sabe que ele foi ressuscitado é porque, de alguma forma, a gente vai conseguir fazer isso acontecer, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos espalhar farinha lá no chão da garagem, que conforme ele for andando lá dentro, a gente consegue filmar, consegue mostrar os passos dele lá e mostrar que realmente o cara tá lá, né? E aí meu amigo vai lá e responde, não, então, é que na verdade, além de invisível, ele também tá flutuando, né? Ele ressuscitou, mas é uma coisa extraordinária que aconteceu, não é como se ele tivesse ressuscitado e tá aqui em carne e osso com a gente, né? Ele tá lá na garagem, mas ele é invisível e ele tá flutuando, então a gente não vai conseguir fazer essa experiência aí da farinha. Aí eu fiquei de novo, né, daquele jeito, falei, putz, tá, mas a gente vai encontrar um jeito da gente fazer isso acontecer. Vamos fazer o seguinte, a gente investe uma grana e compra daquelas câmeras, né, de sensor infravermelho, ou melhor dizendo, de sensor de calor, né, onde ela consegue detectar o calor de uma pessoa, né, que tá ali e tudo. E aí mais uma vez ele me responde, me joga um balde de água fria e fala que o cara ressuscitou, mas ele é invisível, ele não toca o chão e ele também é desprovido de calor. Então não vai ter como captar nenhum tipo de imagem dessa. E aí tudo que eu tentava colocar ali pra gente conseguir captar e provar que isso aconteceu de alguma forma e a gente conseguir documentar aquilo, o meu amigo sempre vinha com um balde de água fria, né, falando que o cara é intangível, o cara é incorpóreo. E a única forma da gente presenciar que ele ressuscitou mesmo é uma experiência que é incompreensível para quem não tem o drive mental da parada, sacou? Tem que ter instalado o drive mental lá do Pablo Marçal para você conseguir enxergar que o cara realmente ressuscitou. Essa é a anedota do Carl Sagan sobre o dragão na garagem, que eu fiz essa adaptação. Mas ela vai ficar cada vez mais legal mais lá pra frente quando a gente for falar também da questão das falácias argumentativas. Vocês vão entender bem. Mas o lance é o seguinte, qual é a diferença de uma pessoa ou um dragão que é invisível, incorpóreo, flutuante, que não faz nada que a gente consiga captar com nenhum tipo de aparelho? Qual é a diferença desse ser para um ser que não existe? Qual é a diferença significativa entre os dois? Então, onde é que a gente vai chegar quando a gente questiona um acontecimento fantástico desse e fantasioso, obviamente, e a gente não consegue distinguir a diferença entre aquilo ser real ou não ser real, entre aquilo existir e aquilo não existir, né? Se não há como refutar uma afirmação, se nenhum experimento concebível vale contra ela, o que significa dizer que o dragão não existe na garagem? Ou que o morto não foi ressuscitado lá dentro daquela garagem, né? Então, a incapacidade de invalidar uma hipótese não é absolutamente a mesma coisa que provar a veracidade dela, né? Não é porque a gente não consegue invalidar que a gente consegue validar. Basicamente isso. Né? E as pessoas caem muito nesse tipo de armadilha argumentativa por aí, em várias coisas, em vários exemplos muito diferentes aí da vida cotidiana, né? Seja em palestras de coach, dessas coisas que vai destravar realmente, né, drives mentais ou o que for, de teologia da prosperidade, de não sei o quê.
basicamente, alegações que não podem ser testadas, afirmações que são imunes a refutações, né, de qualquer tipo de refutação científica, essas afirmações, essas alegações não possuem nenhum caráter verídico. Seja qual for o valor que você possa colocar numa afirmação, numa alegação dessa, né? Por mais que ela valha muita coisa para você, por mais que ela te inspire, estimule o seu sentimento de admiração, te deixe com mais garra e consiga trazer até outros benefícios para a sua vida, não significa que aquilo é real. No capítulo 10, basicamente o Carl Sagan ele traz essa anedota do dragão na garagem e faz a gente refletir essa questão da veracidade das coisas e com essa reflexão sobre a nossa colaboração com um mágico, com um ilusionista ou com um charlatão. Essas coisas são fáceis de detectar até. Exercitando o pensamento crítico, você consegue detectar que uma pessoa está tentando ser, na verdade, só uma espalhadora de lorota. Não é tão difícil a gente perceber isso. Só que como a gente fica muito atraído pelo impacto emocional que aquelas coisas trazem pra gente no momento que a gente ouve, a gente acaba se cegando para essas evidências científicas, né? Esse que é o grande perigo de você abrir mão do seu pensamento crítico, né? Do seu espírito questionador que todo mundo tem, né? O espírito científico. Bom, então a parte mais interessante para mim desses 3 capítulos, né, como eu prometi, é justamente o que seria um guia para você conseguir identificar o joio do trigo. E ele não serve só para você entender se uma coisa é verdade ou não quando ela é apresentada para você, mas ele serve até para ser utilizado num debate, numa conversa. Se você está debatendo uma ideia com alguém, conversando com alguém, e essa pessoa usa alguma dessas falácias argumentativas que eu vou mostrar aqui agora, fica fácil de você começar a identificar isso e ver que você, na verdade, está sendo enrolado. Ou que a pessoa está trazendo uma informação ali que, na verdade, até de uma forma intuitiva, né? Às vezes nem é na maldade. Muitas vezes uma falácia argumentativa ela é utilizada no auge da ignorância e não de uma forma intencional. Às vezes as pessoas usam falácias argumentativas de forma não intencional. Isso pode acontecer também, mas na maioria das vezes as pessoas usam de forma intencional mesmo, com o que a gente pode chamar de desonestidade intelectual. Bom, então depois da gente expor o dragão na garagem, a gente vai para uma explicação magnífica do Carl Sagan sobre as principais falácias, né, que são técnicas argumentativas que te levam para conclusões erradas. E isso me lembra muito uma aula que eu tive na universidade, isso talvez em 2008 ou 2009, com o professor Luiz Rios, que era um professor de arquitetura da informação, um super professor que eu tenho assim, memórias muito agradáveis das aulas dele, né? E essa é uma das memórias que ficou para mim, né? Eu tenho... assim, a faculdade são poucas aulas que te pegam, assim, que você lembra, que você leva pro resto da vida como algo que foi muito agregador, né? Ainda mais numa faculdade de comunicação social, onde a maioria das coisas é muito mais voltada para um ambiente mais prático, né? De jornalismo ou de publicidade. Mas nesse caso era uma aula de arquitetura da informação e o Luiz Rios, que era o professor, trouxe essa mesma explicação sobre as falácias, né? Essa mesma explicação do Carl Sagan no livro. Talvez tenha surgido ali uma das faíscas que me levaram a ser fã do Carl Sagan, que me levaram ao caminho de ler Carl Sagan, de querer conhecer mais sobre pseudociências, sobre esse tipo de coisa, porque essa aula foi muito marcante, né? Então, voltando aqui para a questão das falácias, é importante a gente entender o que é uma falácia. Uma falácia, ela não é o sinônimo de uma mentira. Muita gente pode achar que uma falácia é a mesma coisa que uma mentira. Na verdade, mentiras e verdades são conclusões. E falácias são premissas que levam a conclusões. Então, você pode ter uma premissa errada que te leva a uma conclusão errada. Você pode ter uma falácia que te leva a uma conclusão errada, que te leva a uma mentira.
Você pode ter premissas certas que te levam a conclusões certas, que te levam a verdades. E você pode ter cruzamentos estranhos disso também, porque você pode ter premissas erradas que te levam a conclusões certas e premissas certas que te levam a conclusões erradas, né? Você pode ter começado um raciocínio correto, mas você acabou numa conclusão errada, ou você pode ter começado um raciocínio que é errado, mas por outro motivo você acabou chegando numa conclusão certa, talvez por uma questão até de falsa correlação, né? Mas enfim, a gente não vai explorar esse tipo de cruzamento, a gente vai explorar só o que são as falácias, que são premissas erradas e que te levam a conclusões erradas, que te levam a mentiras. Dito isso, bora para a explicação do Carl Sagan sobre as principais falácias. A primeira falácia listada seria o argumento ad hominem, que é quando você ataca a pessoa em vez de atacar o argumento. Por exemplo, vamos supor que eu desacreditei lá no lance do morto que foi ressuscitado na garagem e expliquei que aquilo não tinha base científica nenhuma e que aquilo ali era lorota pura. E aí o meu amigo que estava tentando me convencer disso, ele ficou pistola, não gostou nada disso e falou que eu não posso afirmar aquilo porque sei lá, você não pode falar isso aí, você nem terminou você só fez faculdade, você não tem mestrado, tá ligado? Qualquer tipo de ataque que seja a minha pessoa e não a argumentação que eu tinha trazido ali, né? Ele desvia o foco do que é o debate, da gente tentando achar provas e achar método científico naquela coisa, e em vez de argumentar em cima daquilo que a gente está debatendo, ele vai lá e vira para a pessoa e ataca a pessoa. Então pode ser por várias formas diferentes, pelo lugar que a pessoa veio, né, praticando uma xenofobia ou qualquer outro tipo de preconceito, ou nem questão de preconceito mesmo, pode ser qualquer tipo de argumento que ataque a pessoa em vez de atacar o argumento. Esse é o argumento ad hominem, é uma das falácias mais utilizadas. Então quando você vê alguém tentando te convencer de alguma coisa utilizando um argumento que ataca uma pessoa e não um argumento que ataca que ataca ideias e que confronta ideias e que traz uma base lógica, já sai fora. Já é uma das maneiras de você separar o joio do trigo. Tem alguma coisa errada se a pessoa estiver fazendo isso. Outra falácia, o argumento de autoridade, né? Por exemplo, desacreditei lá que a parada aconteceu na garagem, e aí ele fala, não, mas um outro amigo meu, ele veio aqui e ele confirma comigo que isso realmente aconteceu, que a pessoa foi ressuscitada. E digo mais, esse meu amigo é cientista, tá? E ele é formado em Harvard, sacou? E se ele está dizendo que aconteceu, é porque aconteceu. E você é quem para dizer isso? Então esse é o apelo à autoridade, né? O argumento de apelo à autoridade. Isso também é uma outra modalidade de falácia. Mais uma vez, não está focando na argumentação para provar, né? Para tentar construir uma base lógica para explicar aquele acontecimento. Mais uma vez está desviando o foco e dizendo que se alguém que tem autoridade falou que é, porque é. Então, mas é uma falácia também muito utilizada em debates aí. Aí vem uma outra falácia que também é muito interessante, que às vezes ela não é tão conhecida como uma falácia, mas ela é muito interessante também, que é o argumento das consequências adversas, ou a falácia da falsa causalidade, que é você dizer que alguma coisa existe porque uma outra coisa que aconteceu que não tem necessariamente correlação com aquilo aconteceu, né? Por exemplo, o cara querer provar que a pessoa ressuscitou sim na garagem, que tá lá, tá vivo, porque a pulseira que era um amuleto que aquele cara usava antes de morrer, que antes estava na gaveta do cara, agora apareceu lá na garagem, sacou? Então só pode ter sido o cara que pegou aquela parada e levou pra garagem. Quando na verdade, se você for investigar o que aconteceu, você pode ter várias explicações para aquilo, né? Pode ter um efeito de correlação, né? De causalidade totalmente adverso, totalmente diferente. Pode ter sido uma pessoa que entrou na casa, uma pessoa que trabalha na casa, por exemplo, que pegou a pulseira e levou para a garagem, né? Então é uma falsa correlação, né?
É você usar uma coisa que aconteceu para tentar provar o seu ponto, mas não necessariamente aquilo tem relação com o que está sendo estudado. Existiam argumentações objetivas muito mais fortes ali para poder provar que aquilo aconteceu, e você pega um argumento desse que é muito mais fraco, que pode não ter correlação nenhuma com aquilo, para tentar provar que aquilo aconteceu, né? Então esse seria o argumento das consequências adversas. Aí tem também o apelo à ignorância, outro modo de falácia, né? É uma afirmação que diz que tudo que não foi provado é porque existe. Se você não conseguiu provar, é porque existe, entendeu? Que é basicamente o conceito de Deus das lacunas também, que a gente já viu nos episódios passados, né? Tem a falácia da falsa dicotomia também, né? Que é você criar uma dualidade que ela é inexistente e que só um lado pode estar certo e totalmente certo, e o outro lado está errado e totalmente errado. Então, por exemplo, no caso desse exemplo do morto que ressuscitou na garagem, o meu amigo poderia trazer essa falácia da seguinte forma: cara, um homem, o meu vizinho aqui, que é um cidadão de bem, pai de família, que é casado, tem filho e tudo, ele acredita no que aconteceu aqui. Ele acredita que o morto ressuscitou. E o outro cara lá, que é um drogado lá da outra casa, ali que já foi preso várias vezes, ele duvida. Então, olha só o tipo de pessoa que duvida e olha só o tipo de pessoa que acredita. É lógico que é verdade, né? Então ele chega nessa conclusão baseado numa falsa dicotomia, né? Isso aí é uma das coisas mais utilizadas nesse período que a gente passou de como é que chama? De dicotomia mesmo, que foi a polarização, né? Essa polarização que a gente está vivendo política. Então a gente vê muito esse tipo de falácia sendo utilizado. Aí tem a falácia do apelo ao ridículo, né? Que, sei lá, o amigo querendo provar que o morto realmente existiu lá, ele vai me ridicularizar, né? Dizendo que, porra, você veio aqui e tentou jogar farinha aqui no chão, farinhazinha, como se a gente fosse ver as pegadinhas do cara andando lá dentro, né? Olha só que ridículo que você está propondo, né? Você vem aqui com farinha, eu tô trazendo para você aqui uma coisa que é um drive mental novo e tudo, e você me vem com uma experiência de usando farinha, jogando farinha no chão. Então isso seria o apelo ao ridículo, né? Pode ter vários exemplos de apelo ao ridículo, que também se confunde com a falácia do espantalho, né? As pessoas usam muito, que é quando você faz uma caricatura, né, da outra ideia, da ideia contrária que você acredita, de forma a você tentar ridicularizar o outro lado, de forma a você tentar ridicularizar o contraditório naquele exemplo, né? Então, assim, a gente vê muito essa falácia do espantalho muito quando a gente fala de ciência contra a religião, por exemplo, né? Quando e é usado dos dois lados, tá? Quando um religioso chega e fala: então você acredita que o homem veio do macaco, né? Isso é uma forma de ridicularizar uma teoria que, na verdade, ela é muito mais complexa que isso, até porque o homem não veio do macaco. O macaco seria um primata que tem um ancestral em comum com o homem. Mas aí quando você fala, você acredita na evolução e o homem veio do macaco, isso aí seria uma falácia de apelo ao ridículo, e seria uma falácia de espantalho também, né? Que é uma falsa caricatura. E aí tem mais uma porrada de falácia, né? O Carl Sagan, ele cita 20 falácias no livro, e além das 20 que ele cita, ainda existem outras modalidades de falácia, e as falácias ainda são amplamente renovadas ano após ano, né? As novas falácias são inventadas pelo ser humano para tentar trazer desvio de foco numa discussão, né? Tentar desviar o método científico para alegações que não têm correlação e que são, na verdade, só técnicas argumentativas falsas e fajutas, né? Então a gente tem que aprender a identificar as falácias, a identificar essas coisas, né? Separar o joio do trigo, para a gente conseguir exercitar cada vez mais o nosso pensamento crítico e conseguir entender o que é lorota e o que não é. Então as pessoas caem muito facilmente em lorota porque elas não conseguem identificar essas falácias, entendeu? Então é isso. Eu fiz essa troca
né, eu peguei essa historinha do Carl Sagan que originalmente fala sobre o dragão que fica lá na garagem, o dragão invisível, o dragão incorpóreo, o dragão esotérico, o dragão pseudocientífico, o dragão inexistente, e troquei pelo morto que foi ressuscitado pelo Pablo Marçal, que também é inexistente, que também, né, não existe. É claro que a gente está falando de uma história fictícia que só serve para ilustrar como que funciona uma argumentação falaciosa que te induz a acreditar numa coisa sempre apelando pela credulidade, né? Pelo incrível, pela pseudociência, por qualquer coisa que não tenha base argumentativa no método científico. E que é muito atual, né? Porque essas coisas, esse tipo de técnica é muito utilizado hoje por pessoas como o Pablo Marçal, né? O cara é um rei das lorotas, assim, de convencer as pessoas com frases de impacto, com coisas assim, com lacradas, né? Ele é uma pessoa que sempre criticou a questão da lacração, né? E tudo. Ele vem muito desse grupo de pessoas que criticam a lacração, mas que faz exatamente a lacração. A lacração é basicamente isso, é você gerar respostas rápidas ali, cortar as pessoas com ataques pessoais, com falácias e tudo, para querer provar um ponto, né, e não ficar dentro da argumentação. Se você vê o debate pela Prefeitura de São Paulo, tudo que é em relação ao que realmente importa, que é sobre proposta, o cara não fala nada. Ele começa a tentar conduzir as pessoas numa linha de raciocínio dele lá de destrave mental, que as pessoas precisam se libertar do que bloqueiam elas na pobreza e blá 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 e blá 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 e blá blá blá, e que isso seria o plano de governo dele. Mas quando alguém pergunta alguma coisa prática, né, sobre como que ele vai fazer a questão lá dos teleféricos ou, sei lá, do prédio de 1 quilômetro que ele propõe fazer, ele nunca tem uma resposta concreta, uma resposta que explica com base no lastro, na realidade de como que ele vai fazer aquilo, né? Ele fala, na verdade, ele apela para essa parte emocional, para essa parte de que as pessoas visionárias fazem as coisas acontecer, de que quando, sei lá, existem casos de pessoas que foram desacreditadas e que surpreenderam muito, mas tem uma diferença muito grande do que é um visionário e do que é uma pessoa pretensiosa. E o Pablo Marçal é justamente uma pessoa pretensiosa e desprovido de inteligência mesmo. Além de ser, ele tem uma inteligência argumentativa ali para utilizar essas falácias, essas técnicas argumentativas. Mas para realmente conduzir as ideias, usar uma base científica, explicar realmente como que funciona, ele não tem base nenhuma. Ele só consegue realmente encantar as pessoas com frases de efeito, com coisas que tocam no coração, com lacradas, assim. Todas as frases do Pablo Marçal são lacradas. Eu vou só citar aqui quais são as 20 que o Carl Sagan trouxe, agora sem explicar quais são cada uma delas, para depois vocês procurarem aí. Então tem o ad hominem, que eu já expliquei o que é, o argumento de autoridade, o argumento de consequências adversas, o apelo à ignorância, a alegação especial, a petição de princípio, tem a seleção das observações, as estatísticas de pequenos números, a incompreensão da natureza das estatísticas, a incoerência, a non sequitur, a post hoc. Algumas falácias têm esses nomes em latim, né, porque são as falácias mais antigas, que elas têm essas denominações bem lá atrás, né. Tem a pergunta sem sentido, tem o meio excluído ou falsa dicotomia, tem o curto prazo versus longo prazo, tem a ladeira escorregadia, tem a confusão de correlação e causalidade, tem a falácia do espantalho, tem as evidências suprimidas ou meias verdades e tem as palavras vazias, né? Todos esses são termos que são já aceitos, assim, digamos assim, pela academia, e que realmente são os títulos de cada uma dessas falácias e como que elas funcionam. E fica esse desejo, né, que eu tenho de que as pessoas cada vez mais conheçam essas técnicas argumentativas, conheçam esse jeito de criar lorotas para ficarem mais safas de charlatanismo e de coisas aí que estão hoje em dia crescendo de uma forma absurda
E eu vou terminar o episódio agora até evocando o Nelson Rodrigues, que trouxe uma frase que ela é meio pessimista, meio triste, né? Que ele diz o seguinte, abre aspas: os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Fecha aspas. E termino aqui agradecendo nominalmente as pessoas que comentaram no episódio passado com o código secreto e que estão assistindo e que estão, né, ouvindo aí os episódios até o final. Então, primeiro aí, o agradecimento vai para o Sirius7131, o Vitor Fonseca, o Frank Engelbert, o Senhor Lucas José, o Gui Vale, o Valber Souza Freitas, Cultura Panda, Rolê Mais Longo, Lenice Oliveira, Marco Tassis, Wagner Guzmão, Thaís Miranda 9841. Essas foram as pessoas aí que comentaram no episódio passado e que eu agradeço aí terem assistido ou ouvido, né, se você estiver no Spotify, o episódio até o final. E para esse episódio, vou deixar mais uma vez aí o código secreto. Se você ouviu aqui até o final, por favor, coloca aí algum carro japonês nos comentários. Qualquer carro, modelo de carro, marca de carro, mas desde que seja japonês, beleza? É isso, a gente se vê no próximo episódio. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar esses devaneios e a minha interpretação do livro até aqui. E se eu tiver falado alguma coisa que vocês notaram que, opa, tava meio errado isso aí, hein? Por favor, podem apontar aí que eu tô aqui para também conseguir debater, evoluir, aprender também com todo mundo que está acompanhando. E se eu tiver que fazer uma errata, alguma coisa aí no próximo vídeo, eu vou fazer com o maior prazer, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo episódio. Valeu!